A Império Indústria é a marca forte do Amazonas, pilar de diversos projetos na construção civil do nosso estado. Somos fabricantes da argamassas e rejuntes Amazomix, há mais de 20 anos no mercado com a qualidade que você confia. Além de produzir os blocos e pisos intertravados de concreto Manaus Block com durabilidade e resistência. Conte com a Império Indústria e abasteça sua empresa com mais qualidade. Império Indústria. Acorda e estuda, trabalha, estuda, acorda de novo, nem dormiu, preocupado, sonhou com prova de concurso público. O que é que você quer da sua vida? É concurso público? Então esse é o programa que você tem que assistir. No Deixa Eu Pergunto de hoje, eu vou conversar com Rosiane do Vale, a quem eu tenho a grata satisfação de chamar de minha amiga, porque a amiga é aquela pessoa que a gente fica um tempão sem conversar e quando a gente chega parece que nunca passou nem um minuto. A gente bate papo, conversa da vida uma da outra, coloca, atualiza tudo e principalmente tira o melhor que ela tem da vida para oferecer. A Rosiane é juíza titular da 4ª VCUT, que é a vara especializada no combate ao uso e tráfico de entorpecentes do Tribunal de Justiça do Amazonas, é juíza no Tribunal de Justiça do Amazonas, mestranda na UNB pela SMAN, UNB-ESMAN, pós-graduada em Direito Constitucional e Neurociência e professora há mais de 15 anos. Ela foi reprovada 33 vezes no concurso público, em concursos públicos e foi aprovada em 9. A gente vai saber aqui quais são as técnicas de estudo, a história da vida dela, porque ela, para mim, é uma mulher inspiradora. O que ela fez, quais são as dicas que tem para você. Então, você, concurseiro de plantão, a hora é agora, o momento é esse. Oi, Rosiane, tudo bem? Oi, minha amiga. Eu posso chamar de minha amiga porque Com aqui certeza. nós somos amigas, né? Então, posso chamá-la aqui também. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou impactada com tudo isso. Você merece. Da última vez que a gente conversou, era tudo um sonho completamente diferente. Hoje a coisa tomou outro formato, né, Rô? E eu vejo a concretude de tudo isso. Eu estou muito feliz, muito feliz sei que por ver você, a mão de Deus, a prosperidade. E o encaminhamento dele também. Isso, ele lhe alinhou. Então, né? Ele alinha a gente, né? Ele alinha nossos chakras. Exato. Deus é desses. Deus alinha logo os chakras. Nós temos hoje no Brasil 11 milhões de servidores públicos, 12% das pessoas que estão empregadas, 12% é servidor público. Esse número é um pouquinho menor dos números da Argentina, 19%, Uruguai 16% e o Chile 13% das pessoas empregadas são servidoras públicas. Por que você quis ser servidora pública? Márcia, antes de responder a sua pergunta, eu vou só complementar essa informação que você Complemente. deu. No Brasil, menos de 1% é aprovado em concurso público. De todo mundo que estuda? Menos de 1% é aprovado. Então... E desistem? Sim, sim. Então é algo realmente, é uma peneira muito grande, mas eu digo que nem se trata de uma peneira do processo, eu vejo que é mais a matéria, as pessoas mesmo, é que não estão engajadas. Não estão preparadas para pagar o preço. Exato. Eu acho que tudo tem um preço, Sim. né? Se você quer trabalhar numa fábrica do distrito, tem que pagar o preço. Se você quer ser médico, tem que pagar o preço, são noites dando plantão, acordado, virado, estudando. Então, as pessoas são imediatistas e não querem esperar o processo, não curtem o processo. Exatamente. Você resolveu assumir a responsabilidade da sua vida e assumir esse processo. Como tudo começou? Como é que começou a vida da Rosiane para estudar para concurso? Como é que ela se viu nesse monte de gente ali, com esse foco de estudar para concurso, de passar e ser funcionário público? Eu cresci no funcionalismo, vendo o funcionalismo público e o comércio. Então, eu tinha que escolher um lado. Porque meu pai é militar e minha mãe era comerciante. Então, eu vi os dois mundos, né? E o meu pai, eu já te contei essa história, eu vou apenas de forma sucinta. Então, um cara que venceu pelos estudos, né? Porque vivia em situação de rua. Antes a gente falava mendigo, hoje a gente fala situação de rua, pelos pactos, devido aos pactos internacionais, que nós somos, o Brasil é signatário. Então,
ele viveu numa situação de rua e ele venceu pelo estudo. Ele ficou na situação de rua de 9 até os 17 anos e depois foi ser militar aos 17. Então foi ali que ele se alfabetizou, ele começou a comer. Ele morou na rua. Morou. Teu pai morou na rua. Morou. Dos 9 aos 17 anos. Morou. Ele e a família ou ele sozinho? Não, ele só. Porque ele tinha 3 irmãos, o pai morreu, a minha avó vivia uma situação de violência doméstica com o ex-marido. O ex-marido não, viúvo, né? Porque ela saiu fugida e deixou os filhos. E hoje a gente entende porque era uma situação de muita violência, né? E os 3 foram para a rua. E cada um tomou um destino. A minha tia foi embora para São Paulo, meu outro tio ficou em Fortaleza, foi trabalhar depois na agricultura. E o meu pai resolveu estudar. Mas, assim, naquele momento ele não resolveu estudar, ele queria estudar, né? Então, ele foi trabalhar na feira, vendendo fruta, ele trabalhava também em casas de jogos, naquela época o Jogo do Bicho estava muito no auge, né? Do famoso Jogo do Bicho, e ele trabalhava nesses locais e ele não tinha onde morar, então ele fazia limpeza. Ou ele vendia fruta, ele fazia limpeza nessas casas de jogo e ele não tinha onde dormir. Então, ele sempre disse que ele dormia embaixo do banco da praça, do Ferreira, lá no Ceará, que é no centro da cidade, quando chovia. E quando não chovia, ele dormia em cima do banco. E sempre quando eu passo por essa praça, eu me orgulho muito de falar isso, porque todas as vezes que eu estou no centro da cidade, ele fala: minha filha, eu dormia aí, ó. Eu dormia aí. Então, Nossa, ele faz questão. Eu fico toda arrepiada. Ele enfatiza, sabe? Ele enfatiza muito isso. Então, eu cresci com essa história. O meu pai, com 17 anos, foi servir ao exército. Ele conta assim muito... Como foi isso? Abriu lá a época do serviço obrigatório, ele foi lá para se alistar. Isso. Foi a alternativa dele para sair da rua. Então, ele conheceu um engenheiro. Sempre tem um anjo de Deus, uma mão que vem. Um engenheiro que viu ele tentando estudar tabuada na casa de jogo, onde ele estava fazendo limpeza. E ele viu ele sentadinho, estudando tabuada, e perguntou o que ele estava fazendo. Ele estava estudando, queria aprender matemática. E esse engenheiro começou a ensiná-lo. Matemática, só matemática. E aí ele disse assim, por que ele estava já na fase de adolescência, perguntou para ele se ele não queria, que ele não tinha família, não tinha onde dormir, não tinha nada, por que ele não serviu o exército? E ele estava no momento de alistamento já quase, né? Mas isso antes foi muita fome, passou muita fome, meu pai, de pedir, de revirar, de pedir, sabe? Então, assim, foi muito difícil. E aí, nessa virada desse engenheiro que falou, vai se alistar, né? Deu essa virada nele, ele chegou para se alistar, o sargento disse assim, ele chegou descalço, e o sargento disse assim, você só entra na fila se você arranjar um sapato. Aí ele se ajoelhou nos pés do sargento e disse, só me promete que eu vou entrar? Aí ele, prometo. Aí ele foi, pegou no sapato na feira, catou um sapato maior do que o pé dele e foi. E aí entrou no exército, sempre ele fala isso, minha filha, o primeiro prato digno de um homem foi arroz, feijão e carne, foi quando eu comi no exército, por isso que eu sou tão grata às Forças Armadas. Nossa Senhora. E ali ele começou a estudar, aí se alfabetizou, passou no concurso da Força Aérea para sargento, aí depois passou para oficial, hoje é oficial, aí começou a fazer... nível superior, aí se formou em matemática, formou em pedagogia, fez mestrado e hoje prepara alunos. Começou a preparar, então eu vi o meu pai preparando alunos para o ITA, para o IME, para a EAR. No fundinho de casa, ele tinha uma sala de aula em que ele preparava as pessoas. Ele era... Eu acho que nem é esse o termo também correto que a gente usa. Ele não sabia ler. Não. Até os 17 anos? Não. E hoje ele é... Hoje ele é mestre. Hoje ele é mestre. Em matemática e pedagogia. Papai hoje tem 75. Nossa Senhora, imagina isso. Os meninos estão tudo aí na casa, com internet, com Wi-Fi, com joguinho, com tudo, e tá reclamando de quê da vida? Exatamente. E é uma das coisas que eu aprendi com ele. Reclamar menos e fazer mais. Então eu cresci muito com essa lavagem cerebral todos os dias na minha cabeça. Tu já começou a escrever o livro do teu pai? Ele tem, só que ele só quer que publique quando ele morrer. Ele já tem pronto o livro? Já, tudo. Ele me deu já o caderno, escrito à mão. Nossa Senhora. Tu já leu tudo, Rô? Não, ele não deixa. Só quando ele morrer. Minha nossa. Ai, gente. Daqui a 30 anos, quando ele morrer, aí a gente conversa de novo. Se Deus quiser, estaremos lá. O que é que leva uma pessoa... Aí sim, seu pai foi pro exército e hoje ele educa, ele ensina, ele é professor. Sim. E a Rosiane do Vale? Como é que foi a história da Rosiane do Vale?
de definir, ela tinha dentro da casa a mãe comerciante e o pai funcionário público. Como é que a Rosiane queria a vida delas, dentro dessas duas experiências vividas aí de sobreviver nesse mundo? Então, eu via esse mundo dos dois, né? E você acaba... Nos pais, eles exercem uma autoridade muito grande na gente, né? Então, o exemplo deles era muito forte. E eu vi o meu pai era um cobrador de estudo extremo, ele não deixava nem eu dormir. Tanto que eu tenho hoje uma culpa por dormir. Meu marido até fala isso, né? Você não consegue dormir até mais tarde, é incrível, eu não consigo. É um hábito que eu criei dele, né? De tanto que ele tem que acordar para estudar, tem que acordar para estudar. Bens a Deus, né? Bens a Deus, né? Eu devo muito a ele. Porque a minha mãe já... Não, deixa a bichinha. Deixa ela descansar, né? E ele já era mais enfático. Então, eu abri a minha mente para o concurso público, foi muito ele me guiando, na realidade. Mas eu tomei a decisão mesmo de dizer assim, não, isso aqui é para mim. Foi primeiro indo para a iniciativa privada, porque antes de fazer concurso e tal, eu comecei, fui fazer faculdade, né? Queria medicina, como a gente estava falando nos bastidores. bastidores. Para ser juíza, ninguém é obrigado a saber. Você tem que fazer direito, fazer 5 anos de faculdade de direito, tem que preencher alguns requisitos, ter 3 anos de prática. Não sei se na época era assim, no teu edital. Sim. Faz 3 anos de prática e aí estuda e é aprovada na prova objetiva e na prova subjetiva, que são provas assim terríveis, extremamente difíceis. Quer dizer, difícil para quem? Muito difícil para quem não estudou. E muito fácil para quem está preparado, né? Para quem estudou e estuda a vida toda. E aí a Rosiane não queria fazer direito ainda, queria fazer medicina. Isso. E aí tentou 4 vezes o vestibular. 4 vezes e não passava. Porque só era 1 por ano, né? Na federal. Não existia faculdade particular e meu pai também tinha condições de pagar, se tivesse. Mas não tinha outras opções, né? E aí, ele no desespero, ele vai fazer concurso para o tribunal que abriu. E aí eu fiz o concurso, passei em 3º lugar, e só tinha uma vaga, mas nunca me nomearam, porque naquela época não tinha obrigação de nomeação, né? E ele falou, mas tá vendo, você é boa no direito, né? Você é boa, vai fazer o direito. Eu fui fazer direito, mas não queria mais esperar a federal, passei na particular, que a Unifam é uma universidade sensacional, foram criadas memórias incríveis, tanto que eu passo por lá. A Universidade de Fortaleza, ela é do Ceará, e ela estava tentando a Universidade Federal do Ceará. E foi quando ela fez os 4 anos... Tentou fazer os 4 anos de medicina. O pai, desesperado, ela já estava com 21, né? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, faz qualquer coisa. Gente, o pai dela é cearense, é daquele que fala, o que tu tá fazendo aí? Quer um café? Na xícara, não. Joga no chão e puxa com o rodo. E aí o pai dela disse, faz alguma coisa, faz matemática, faz geografia, faz geopolítica, ciência, mas não pode ficar sem estudar. E aí foi quando, então faz pelo menos um concurso público, já que tu não quer fazer, não quer mudar de opção da faculdade de medicina. E aí foi quando você resolveu fazer direito. Foi, aí eu não Mas sempre com o dedinho dele, dizendo, olha aí, tu é boa em direito, não sei o quê, faz isso aí. Isso. E o meu irmão já tinha saído de casa, porque ele tinha passado no concurso da aeronáutica. Ó a repetição de padrão, né? E aí ele saiu para a aeronáutica, e então meu filho saiu de casa, passou no concurso. E ele foi ser sargento que nem meu pai, né? O primeiro concurso. Aí ele tá vendo, olha, o concurso público, você vai ser independente, tal. Vai lá e faz. E aí sim, ele não queria que eu fizesse particular, queria que eu fizesse federal, aí disse que não ia pagar. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar. E aí comecei a trabalhar como operadora de telemarketing, e era muito engraçado, enfim. Trabalhei como operadora de telemarketing. Por que era engraçado? Porque os operadores de telemarketing insistem muito, né? Eu era muito xingada. Meu Deus. Então, era algo Me assim... conta um episódio engraçado. Tem algum episódio assim que tu... Ai, gente, eu xingo o operador. Nunca mais eu vou xingar o operador de telemarketing. Respeito a tua vida, a tua história. Eu não xingo. Não, a pessoa liga, eu falo, não quero. Não, nem me ofereça que eu não quero. Sério. Era muito xingada. Tu vendia o quê? Eu não podia deixar a pessoa cancelar a linha. Na época, Telemar Oi, né? Agora, não podia cancelar a linha telefônica. Então, eu tinha que reter aquela linha. Era do setor de retenção. Então, a pessoa já estava insatisfeita com o serviço. Eu tinha que argumentar para ela mantê-la no serviço. Então, eu ligava assim, olha, eu quero cancelar a minha linha da Oi. Pronto, aí eu já não deixava. Me diz aí, eu quero cancelar a minha linha da Oi.
Aí Não tá funcionando, não tá dando linha. Eu fico aqui esperando aquele zzz, e não dá linha de jeito nenhum. Eu quero cancelar. E o que tu fazia? Uma série de benefícios. E a pessoa já começava a cantar a vida dela, chorava às E vezes. tu dava o assunto. Dava, ixi, horrores. Contanto que ela não cancelasse para bater minha meta, né? Eu tinha que bater meta. E aí, com pouco tempo, eu fui chamada para ser gerente. Aí veio... Mas é muito engraçado, assim, me xingavam muito. Eu dizia, eu vou ter que encerrar a ligação por motivos de... Não, eram problemas, era lógicos, são coisas assim, estruturais. Acho que era um dizerzinho que a gente falava, mentira, porque ele estava me xingando. Então tinha que desligar. Mas Né? xingava de palavrão feio? Tudo que você imaginar, as palavras mais chulas. Não tem uma história assim que te vem à mente, assim, que te... Um homem que ofereceu um benefício de... Era tipo caixa de mensagem, vamos dizer assim, aquelas caixas postais. E aí eu ofereci para ele. Aí ele disse assim, mas a minha caixa postal eu nem uso essa caixa postal. Eu disse, mas você não vai entender, que você não vai precisar, só tem que entender que você não vai precisar mais atender a ligação, porque o ódio dele era atender ligação que vinha que ele não queria atender. Eu falei, você vai ter caixa postal e agora a pessoa deixa o recado na sua caixa postal. Aí ele disse assim, eu só vou liberar essa caixa postal se você deixar a mensagem para mim, gravar com a sua voz. Eu disse, mas eu não posso fazer isso. Aí ele disse, você pode, se eu estou mandando, você pode. Aí eu disse, não, o senhor está enganado. Aí vem a questão do estrutural da mulher, né? Aí ele disse assim, mas se eu estou mandando, a mulher tem que obedecer um homem. Aí eu, não, mas... Eu ia ser demitida, assim. Aí eu disse, não, mas o senhor está enganado. Aí ele disse, não, mas se eu estou mandando, eu sou o cliente. Aí você tem que me obedecer. Aí eu, mas é porque eu sou mulher ou porque eu sou meu cliente? Ele, pelos dois. Meu Deus do céu. Então, assim, existe esse patriarcado, assim, não que eu sou contra, eu não sou um feminista de plantão, tá? Eu não gosto até desse termo de empoderamento feminino de uma forma... Também não. Mas eu acho que também a gente tem que ter um equilíbrio. É o ser humano, ninguém manda em ninguém. Isso. Eu não mando em você porque você é mulher, não mando no Não é meu pelo seu filho, eu não gênero. mando em ninguém. Quem é mãe, coordena a vida da pessoa, instrui. Sim. E tem um determinado momento que a escolha tem que ser do pai e da mãe, porque não tem ainda maturidade, né? Exato. Mas eu também não sou. Eu quero deixar claro isso aqui. Inclusive, eu fico com uma raiva muito grande quando eu vejo as minhas pares, né, dizendo, você está falando assim comigo porque eu sou mulher, porque eu não sei o quê. Porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente está no mercado de trabalho, nós vamos discutir com homens. Sim. E se você estiver presente ali, por exemplo, numa plenária, né, numa das sessões ali da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, você vai ver 2 deputados discutindo. E aí, quando tem alguma mulher, não estou falando das deputadas atuais, vamos falar de uma assembleia lá do Ceará, por exemplo, dando um exemplo aqui. Aí a mulher está lá discutindo com o homem está discutindo com ela, porque estão discutindo uma lei. Você está falando assim comigo porque eu sou mulher. Eu tenho a impressão que você precisa ponderar muito essa exigência dessa igualdade. Nós sabemos, sim, que existe essa injustiça social com relação à mulher nos negócios, à mulher no mercado de trabalho, à mulher como profissional. Sim. Existe isso que está sendo corrigido, o tempo está corrigindo, alguns benefícios estão corrigindo, e principalmente a violência contra a mulher, tudo está sendo corrigido. Mas, nesse meio tempo, a gente precisa entender o quê? Do mesmo jeito que nós ficávamos em casa, hoje nós estamos no mercado de trabalho, nós vamos discutir com homens. Com certeza. E eles estão discutindo com a gente não é porque a gente é mulher, estão discutindo conosco porque a gente é uma colega de trabalho. Ganhamos e espaço. Isso aconteceria com um homem da mesma forma. Exato. E aí você resolveu ir Aí foi fazer concurso. Ficou no telemarketing, virou gerente, depois... Não virei. Aí não chegou? Não. Aí recebi outra proposta, foi vender internet, era mais viável, rentável. Para poder pagar a faculdade. Isso. E aí eu fui ser vendedora, vendi internet. Aí depois disso arranjei um estágio remunerado. Aí nesse estágio... E fazendo faculdade de Direito. À noite. E aí, quando veio o estágio, que eu fui para um escritório, que eu vi o dia a dia de um advogado, eu falei, não é para mim. Aqui não é para mim. E aí eu vi, não, isso não faz parte do que eu quero. Não porque eu não gosto da advocacia, não é isso. É porque eu vim do funcionalismo público. Assim, eu vi aquele... E a minha mãe era uma vendedora também nata. E eu não me via... Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, sabe o que é, Márcia? É impedir. Então, assim... E a gente, empresário, tem que fazer isso.
Então, assim, o fato de pedir para mim era algo muito difícil. E a gente tem que fazer. Manda mensagem para fulano, ciclano, me atende, fulano nem responde. Tô só anotando. Continua. Então, era muito difícil eu lidar com... E tem outra coisa, eu não tinha influência nenhuma na advocacia, eu não tinha parente, eu não tinha Não tinha uma amigo, história eu não tinha uma familiar que história. pudesse te dar o suporte da chegada, né? E eu acho que eu não fui nem tão clara quando eu falo em relação a pedir. Eu acho que é mais o medo da rejeição. Porque eu sabia que eu teria que pedir e eu seria rejeitada na minha cabeça. Isso não estou dizendo que iria acontecer, mas como eu não tinha ninguém, então quem é que vai me colocar nesse mundo da advocacia se eu Isso não, mesmo. eu tô caminhando sozinha? E com o teu irmão não aconteceu, porque o teu irmão foi aprovado no concurso da Isso, FAB, né? Da FAB. E o pai já sabia todos os caminhos. Olha, é um concurso assim, tem que respeitar isso, tem que isso, sabe como é que funciona lá dentro. Ele tem as informações para dar a orientação para o filho poder ser encaminhado lá dentro, para que tudo dê certo, para que ele seja promovido, para que ele não cometa nenhuma infração administrativa, nem nada disso. E quando não se tem ninguém na vida, que isso aconteceu comigo, eu formei em Direito também, meu pai era lapidário de diamante e minha mãe costureira e tudo mais, eu fui assim, e é difícil. Nossa, você advogar, você não sabe o trâmite, às vezes nem que tu estude tudo, o dia a dia é diferente, é completamente diferente. É muito. Então isso foi que me fez assim, não, eu tenho que estudar, eu preciso estudar para concurso. E estudava em que período da faculdade? Quarto. Estava no quarto. Aí foi que veio o concurso para assistente ministerial, Ministério Público. E aí eu falei, vou estudar. Aí eu comecei a estudar. Não, primeiro fiz um TRE, não passei. Aí veio assistente ministerial. Eu falei, esse aí eu vou ter que estudar. Esse eu vou ter que passar, perdão. Estudar não, vou ter que passar. Aí comecei a estudar desesperadamente, enquanto a aula não começava. E eu trabalhava, estava no estágio. Aí eu chegava na faculdade... Trabalhava o dia todo. Chegava na faculdade, aí eu ficava estudando numa salinha lá que tinha. Ficava estudando enquanto começava a aula. E quando a aula não era tão interessante, eu saía e ficava estudando. Enfim, aí passei em primeiro lugar. Dessa vez eu passei em primeiro, para assistente ministerial. Aí comecei a trabalhar, fui para a comarca próxima do interior e tal, só que também não pagava tão bem. E aí os cursinhos eu me coloquei em movimento. Aí a minha amiga, Rosa, por que tu não dá aula? Tu acabou de passar no concurso e tal. Aí eu falei, rapaz, sabe que eu vou? Aí surgiram os convites, eu me oferecia para alguns, outros convidavam. E aí eu fui. Quando eu entrei na sala de aula, eu disse, eu me alinhei, é aqui, é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a dar aula e era assim, fluía. E estava no meio da faculdade? No meio. E as pessoas perguntavam, você é formada? Aí o dono dizia, não responde. Então eu tinha que... Aí eu não como é que eu vou Vira falar? pra ele, vamos voltar pra aula, isso não me interessa. Omissa. Então não podia falar, né? Eu ficava ali naquele jogo de cintura. E aí eu vi que eu tinha muita facilidade em ensinar. Aí eu falei, rapaz, eu vou... Aí eu pedi exoneração do cargo e comecei a dar aula. Tu foi aprovada em primeiro lugar como assistente ministerial, saiu da iniciativa privada, foi ser funcionária pública. E aí, fazer faculdade de noite, lá pediu exoneração do concurso para dar aula em cursinho. Pedi. É porque não pode falar, tem palavras que não, eu vou escrever, olha, eu vou escrever grande, viu? Grande, é grande. Sim. Porque ninguém faria. Eu tenho amigas na Suzana, porque eu fui assessora jurídica lá, concursada de nível médio, que disse: eu entrei aqui só para passar uma chuva, já são 30 anos. Nossa. Fazendo a mesma coisa com um curso de entrada, porque eu não acho que uma pessoa tem que passar a vida toda ganhando ali na época era 1.600, 1.800, R$2.000, sim, podendo estudar, crescer e tudo mais. Isso aconteceu 2 vezes, eu vou já contar. E aí eu saí, comecei a dar aula. Eu falei, pronto, agora eu estou dando aula e vou estudar para concursos maiores. Porque tu tinha que se preparar para dar aula e ia ter que estudar de qualquer forma. Isso, e assim, financeiramente era muito rentável dar aula em cursinho, até hoje é. Então, assim, era muito bom financeiramente para quem estava numa faculdade. E eu falei, eu dei isso aqui. Aí eu falei, aqui vai ser, eu vou fazer isso até eu passar em outro concurso. Aí comecei a dar aula, dava aula, fazia faculdade, dava aula, fazia faculdade. Isso tudo no Ceará. Isso. E aí eu falei, qual é o concurso que eu quero para minha vida? Aí saiu os 3 anos de prática jurídica, eu falei, eu preciso de 3 anos para prática, então eu quero ser delegada da Polícia Federal. Aí comecei a estudar para delegada da Polícia Federal.
focando a minha faculdade inteira para delegado. Inclusive, No edital do o delegado. edital de delegado. Inclusive, pegava as matérias, ó, isso aqui eu tenho, medicina legal eu não tenho na faculdade como grade, aquela grade Obrigatória. padrão, cadeiras obrigatórias. Isso aqui eu vou ter que ir atrás de uma atividade complementar ou de uma cadeira complementar. Sim. Então, eu comecei a me organizar para pegar todo o edital da Polícia Federal durante a faculdade. Aí, conversei com os professores, professora, comecei a estudar para concurso, será que você poderia me indicar um livro para concurso? Voltado para isso, porque é diferente, gente. Totalmente diferente. É diferente a doutrina da faculdade para a graduação, que é o livro que você usa no escritório para fazer suas defesas, para poder atuar no dia a dia, e o livro voltado para o concurso público. Tem estratégia, tem macete, tem dica, tem mapa mental, tem uma série eu não vou dizer atalho, porque isso não é atalho. São né? estratégias Estratégias, requisitos ali que você vai preenchendo para poder chegar na aprovação. Isso. E aí, comecei a voltar minha faculdade toda para isso. Aí, ótimo. Chegou no final da faculdade, veio a prova da OAB. Eu falei, eu não vou focar na OAB porque eu quero concurso. E continuei estudando para delegado. Só que o edital nunca saiu. Chegou no finalzinho, quase eu terminando a faculdade, o edital não saía. E sempre ia na especulação e tal. Aí veio o edital da Força Aérea, da FAB, para ser oficial da Força Aérea na área jurídica. Certo. Porque tem médico, tem dentista, tem fisioterapeuta, né? E tem para advogado. Eu falei, então vamos submeter esse concurso. E aí veio, eu falei, aqui eu vou ter 3 anos de prática jurídica. Aí eu fiz o concurso da Força Aérea. Meu pai e minha filha não faz, você vai ter que ir embora. Sem OAB? Sem OAB. Que não precisa. Ah, é? É. E aí eu... Como bacharel, tu resolveu Como o problema. bacharel. E aí eu falei, mas espera aí, já que eu vou fazer o concurso, eu vou focar no concurso e vou estar para a OAB, resolvendo questões da OAB. Eu sempre acordei cedo. Então, eu acordava 4h30 da manhã e estudava. Hoje ela acorda para fazer cardio. Aí eu acordava 4h30 da manhã e estudava até 7, só para a OAB. Beleza. Aí resolvendo questões. Resolvendo questões. Aí eu ia para o estágio. Quando eu chegava, eu não passei mais... Estágio não, desculpa, não estava mais no estágio. Eu ia dar aula. Quando eu terminava de dar aula, aí eu chegava, não pegava mais disciplinas à tarde. Aí eu comecei a estudar para a FAB. Só FAB. Então, meu tempo maior era na FAB, estudando para o concurso aeronáutico. E aí, quando veio a prova, eu passei tanto na UAB quanto no concurso, antes de me formar. Então, antes da colação de grau, já estava aprovada. Fiquei sem 13º lugar, um concurso nacional. E eu não imaginava que ia passar, porque eu falei, temos um concurso nacional, não estou preparada, direito penal militar, processo penal militar. Síndrome do impostor. Ele sempre diz que tu não está preparada. Pode estar acertando, gabaritando a prova na tua salinha de estudo lá, mas não estou preparada. Não estou, a gente nunca acredita. E aí passei, aí fui embora de Fortaleza. Meu pai até falou, minha filha, você vai ser militar, vai embora de Fortaleza e tal, não vai. Eu falei, papai, eu tenho que ir. Né? Enfim, aí foi, minha mãe chorava, aí fui. São só 2 filhos? Só. E aí vim para Manaus. Eu fui primeiro para Minas, fiz o curso de formação em Barbacena. Em Barbacena não, Barbacena foi vamos dizer assim, o nosso Guerra na Selva, que foi o nosso acampamento. Né? E não foi em Barbacena, foi na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A Barbacena foi a parte de treinamento mais pesado. Então foram quase 4 meses num curso de formação muito exigente. E assim, que mulher é igual a homem em todos os sentidos. Né? Sem comida, sem bebida, muito estudo, muitas noites de privação de sono. Tipo Demi Moore até o limite da honra. Até o limite da honra, mais ou menos isso. Aprendi a atirar, então assim, foi muito bom, eu sempre indico muito. Porque foi uma fase muito gloriosa. Foi naquele momento que de muita superação, né? Você sabe que você é capaz de dormir em pé sem cair. Eu nunca imaginei isso quando você está com muita privação de sono. E tudo isso não cai. Você desliga e não cai. É incrível. O ser humano é incrível. Não precisa se amarrar numa árvore nem nada, não? Tipo a Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes, ela se amarrou numa árvore para dormir, para não cair. Esse eu não vi. Foi? Olha, não ela precisa. estava lá com o pessoal lá em Jogos Vorazes, todo mundo quer se matar o outro para poder sobreviver, né? E ela subiu na árvore, muito sono, se amarrou na árvore para ela poder dormir. Misericórdia. Para não cair da árvore e pegar ela lá embaixo. Tu dormiu em pé? Dormia. Não só eu, só não, a tropa toda. Estoica.
Eu não dormia em pé. Estoica. Era um negócio assim absurdo. E muita privação de sono, né? E fome também. Porque esse é o treinamento militar. Na fome eu não ia ter problema nenhum, não, que eu consigo passar fome bem. Ó, o corpo dela não nega, né, Passo minha nada, amiga? eu sou voraz. Ah, é? Só Deus sabe o que ia acontecer Seu teu comigo. metabolismo é muito bom, minha amiga. Não, Olha, minha filha, eu parabéns. provavelmente ia matar alguém nesse treinamento. Deus e tu, né? Quem tá falando é o Robson, meu marido. Deus e o Robson sabem. E aí sim, concluí o treinamento, concluí, tudo. e aí me lotaram em Manaus. Fui lotada em Manaus, primeira vez foi aqui, eu vim para Manaus e era tenente aqui, lá no Comar, perto lá da base aérea, ali no bairro Crespo. Sindacta é aqui perto do aeroporto. O Comar, Em Ponta Pelada, no aeroporto de Ponta aeroporto de Pelada. Ponta Pelada, recebi muito avião ali. E então fiquei ali lotada. Eu era assessora do comandante, do brigadeiro, mas era tenente na minha área. Então eu era chefe da seção de investigação e justiça. O brigadeiro é o general do exército, Isso. da FAB, da Força Isso. Aérea, né? E aqui era o major brigadeiro, que ainda é mais ainda, mais do que o brigadeiro, não em relação à patente, né? Sim, É quase um status de ministro, vamos dizer assim. sim. E aí eu assessorava ele junto com outra tenente. E eu fiquei aqui por 3 anos. E mesmo aqui estudando, mesmo atuando, continuei estudando. Pra quê? Pra delegada ainda? Não, depois que... Queria para delegado, não saiu o edital, foi para FAB. Fez todo o curso e tudo, aí voltou a estudar para quê dessa vez? Aí eu decidi que eu queria ser defensora pública. Eu entendi. Pode aumentar esses cartazinhos aí, porque hoje vai ser perrengue, vai ser alto o negócio. Eu entendi que tinha que ser defensoria, porque eu vi que eu queria fazer mais, assim. Eu já estava com aquela questão do propósito, né? Algo dentro de mim dizia que eu tinha que fazer pela sociedade. Comecei a ter contato com as missões, eu viajava com o comandante, então eu tinha contato, eu fui para Brasília, Porto Velho, mas também tinha um contato das missões de misericórdia, que são os ribeirinhos que vinham. Então eu comecei a ver uma realidade no Amazonas que me veio aquela vontade de ajudar. Então, e mais a história da dificuldade do teu pai e tudo, né? Então algo estava pulsando dentro de mim e eu não conhecia, assim, dos cargos eu achava que a defensoria é onde eu poderia ajudar, onde eu poderia deixar o meu legado, onde eu poderia contribuir. Uhum. E as pessoas falam, duvido que foi isso. Porque as pessoas não acreditam, né, quando a gente fala, a gente tem esse discurso, né? Depende de quem é a pessoa que você está falando, né? Sim. Eu não duvido, eu acredito. Sim, obrigada. Piamente, por sinal, piamente. Porque o indivíduo orientado nesse mundo entende que a primeira necessidade da gente é viver em sociedade, é viver com o outro. E um indivíduo orientado, centrado, sereno, vai entender que a colaboração é primazia para uma boa convivência em sociedade. Não tem para onde correr, tu não vive sozinho. Tu vai precisar de alguém em determinado momento. E aí o que tu fez quando tu não precisava é que vai determinar quem vai estar do teu lado quando você precisar. Exato. Então, isso para mim não me causa estranheza, porque toda a tua história traz uma construção de atuar nesse sentido. Então, o que a gente conversa, como você é e tudo, isso aí para mim não me causa estranheza. Se tu falou para alguém que não acreditou, é porque não te conhece. Sim. Ou tá se julgando, tá julgando os outros por si. É. E aí queria ser defensora. Queria ser defensora. E aí comecei a estudar ferozmente para a defensoria pública, trabalhando. Que não é fácil, defensoria pública. Enquanto delegado da Polícia Federal, tu tem o limite ali de matéria, não precisa estudar todo o conteúdo. Para defensor, não. Estuda todas as matérias que você viu na faculdade. Isso. Depois é que tu vai se especializar. Ainda, né? E direitos humanos. Muito... Então, foi muito pesado. Comecei a estudar muito, muito mesmo. E eu falava para o meu chefe, né, que era o meu comandante, dizia, olha, eu estou estudando. Ele, sem problema. Contanto que você não deixe nada pegar aqui. Então, comecei essa tríplice jornada. As pessoas me perguntam assim, mas Rosiane, você trabalhava como? Eu trabalhava até às 5, chegava das 5, ia para o LFG, o famoso LFG, né? Sim, Luiz Flávio Gomes. Fazia o cursinho. E quando eu chegava em casa, eu estudava de 10 até as 3 da manhã. Sem mentira nenhuma. Jesus do céu, espera. Não me fala. Aí eu vou achar, nossa, como eu sou preguiçosa. É nada. Porque eu não tenho nem condições de ficar acordada até depois de 9h30. Eu não aprendi a dormir em pé. Tu trabalhava o horário da FAB. Qual era esse horário? Não, até às 5. De 8 às 5. De 8 às 5. Isso.
8 da manhã às 5 da tarde. Ia pro LFG, que são umas 4 horas. Era de 6 às 10. O tempo que tu sai de 5, começava de 6 às 10. E aí tu chegava em casa e ainda estudava de 10 às 3. Estudava. Aí acordava que horas para poder ir pro... Nessa época eu dormia de 4 horas, 4, 5 horas no máximo. E pra Eu ti era trabalhava, o eu morava do lado do suficiente? trabalho. Não era. Não. Nunca era. Eu vivia no café, Gerou Vital. Então, Dormindo assim, em pé, nos corredores da fábrica. Olha, a Rô tá ali no canto. Ela tá fazendo o quê? Menina, cochilou de novo. Acorda, Rô. Quase Tá isso. em pé ali no canto. O que ela tá fazendo? Tá esperando alguém? Não, ela tá cochilando. Acorda, Rô. Mas eu tirava um cochilinho na hora do almoço. Eu tirava ter, um meu cochilinho. Deus. Dentro do quartel mesmo, tinha uma salinha. Quanto tempo nessa jornada? Então, até as 3 da manhã, eu fiquei mais ou menos 1 ano. E aí eu vi que eu estava começando a ter... Hoje eu sei que a neurociência explica, hoje eu estudo sobre o cérebro queimando humano. neurônio, né? Tava. E ali começava a me dar muito... no mínimo 6, 7 horas para poder recuperar. Isso. Me dava Tu estava sabotando, porque Tava. tu não estava conseguindo aprender. Exato. Quando tu não tem a recuperação do cérebro, ela não consegue assimilar o que tá estudando. Exatamente. Então tinha muito branco, muito. Eu não conseguia memorizar. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou focar no cursinho, né? Eu vou estudar o cursinho muito bem feito. Estar presente aqui, Isso. Né? Vou focar só no cursinho. E de manhã eu vou acordar um pouco mais cedo, vou dormir quando chegar. E eu acordo um pouco mais cedo. Então, começava a dormir aí entre 11 horas. Mais 11 horas eu estava na cama. Aí eu acordava 4h30, 5 horas. Também de novo. Aí, para estudar até a hora de ir pro trabalho. Então, eu dormia Aumentou mais. 2 horas no sono. Isso. Dormia mais 6 horas. Dormia. Era 6 horas, era o auge, assim. Era topíssimo. Era dormir 6 horas. Gente, eu dormi 6 horas hoje. Não é 8 não, 6 horas hoje. Era um negócio, assim, fantástico. E aí eu fiz isso, aí começou a funcionar. Né? Começou a funcionar. Claro que se eu dormisse mais era bem melhor, mas era o que eu tinha. E aí comecei a fazer, comecei a reprovar demais. Reprovei. Ai, reprovava muito, muito, até que eu passei na primeira fase da Defensoria Pública do Amazonas. E aí, na segunda fase, eu ia para a segunda fase, eu falei, agora eu vou sair da aeronáutica, pedir exoneração, vou dar baixa, porque eu já estou aprovada e agora eu vou para a segunda fase, eu preciso me dedicar só à segunda fase. Porque assim, gente, só para explicar para quem está aqui assistindo, o Deixa que eu pergunto, nós estamos conversando com Rosiane do Vale, juíza de direito hoje do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi reprovada 33 vezes e aprovada 9 vezes. E esses concursos que são chamados de superconcursos, são os concursos que são da Defensoria, da Promotoria, Controladoria Geral da União, acho, Procurador da República, né? E também magistratura, as magistraturas estaduais. E eles são em 2 fases. A primeira fase, que é a prova objetiva, em que você responde uma prova de 100 questões, eu acho que era por aí, né, Rô? Sim. E depois a prova subjetiva, que normalmente é uma prova oral. A prova subjetiva, ela tinha 2 fases? Era prova escrita e prova oral? Na defensoria, algumas têm oral, outras não. Aqui não era tinha. escrita. Então, você tem que fazer uma peça que você não sabe de onde vai vir nem nada, e são milhares de peças, né, que são pedidos lá que você faz para o juiz poder aprovar ou não o teu pedido lá, o teu pleito, dependendo de que lado você esteja. Então, quando ela diz, eu já estava sendo aprovada, é um jargão muito legal de concurso, porque você diz assim, o concurseiro ele começa a estudar focando em passar nas 2 fases, mas quando ele começa a passar na primeira fase, ele já venci uma etapa, porque ele já acumulou um conhecimento suficiente para ele sempre ser aprovado na primeira etapa. E aí ele começa uma segunda batalha, que é fazer a segunda etapa, que é fazer a prova discursiva, prática, que é a prova discursiva. E aí tu saiu da FAB. Fiz exoneração, que é o da baixa, como a gente chama, para estudar, porque eu tinha um dinheiro guardado, a indenização, para me manter. E meu pai disse assim, não faz isso, porque você não tem certeza ainda. Eu falei, pai, mas eu vou passar. É questão de tempo já. Era, então assim... Aí ele, minha filha, não faz, enfim, eu fiz. Aí eu fiz, fui pedir exoneração, pedi baixa, estava com o dinheirinho guardado, a indenização que recebe quando você sai. E aí o concurso anulou. E eu voltei a estaca 0. Espera, tu pediu exoneração, porque tu foi aprovada na primeira fase, estava se preparando para a segunda fase, e anularam. Ah, eu lembro desse concurso. Eu me inscrevi nesse concurso. É esse mesmo. Eles anularam o concurso por causa do negócio do parente, não foi? Alguma coisa provas, assim. Né? Nossa Senhora. Foi isso. E aí, meu Deus. E aí eu falei, lascou. Desculpa. Não? Eu falei... Quer escrever? Ninguém vai ver o que eu escrevi aqui. Eu disse, acabou. E agora, né?
E agora? Eu falei, eu tenho que passar ou passar. Aí começou o desespero. E ninguém estuda desesperado. Pressão. Tu já estava casada? Já tinha a Não, filhinha? Já tinha a não. Kilizinha? Não, né? Não. E aí eu comecei correndo, viajando o Brasil inteiro, gastando todo o dinheiro. E pagava Para fazer concurso, pra tá? fazer concurso. Explica aí, porque o pessoal Isso, vai dizer, ela é. ficou louca e tá tirando Torrando, férias, né? é. Com a indenização. Não. O concurseiro, ele se prepara num naipe. Por isso que eu falei para as meninas aqui, para a Lu, quando a Lu... É também para eu trazer concurso nacional, eu falei, óbvio, porque o concurseiro, ele se prepara do jeito que ele é preparado para qualquer estado. Isso. Normalmente a banca que faz, ela presta o concurso em todos os estados. E aí ela começa a pagar a passagem, pagar a inscrição, estada e tudo para poder fazer concurso nos outros estados. Isso. Só que é extremamente dispendioso. Muito, muito caro, muito caro. E tudo que envolve, né? Livro, tudo. E aí, só o meu alarme. E aí comecei a gastar com o concurso e começou um ponto de eu dizer assim, caramba, e agora, né? E aí, numa dessas viagens, eu conheci meu marido dentro de um avião. Ele estava voltando do TJ Maranhão, a gente se conheceu e começamos a trocar sobre... Ele era concurseiro também? Era concurseiro. Só sobre prova. E aí, eu falei para ele que estava acontecendo, né? Que eu tinha saído e tal. Aí ele falou, caramba, mas aí, como é que tá? Eu falei, não, estou estudando. E a gente começou a namorar à distância. Ele vinha em Manaus, ele estava em Boa Vista, no Roraima. Aí ele vinha para cá me ver. No primeiro dia que ele me conheceu, ele me pediu em casamento. Ele já saiu do avião dizendo que... sabe o que quer? Sabe. Não tem por que Aquele esperar ali 4 sabe. anos, né? Um homem que sabe o que quer, não tem por que esperar 4 anos. Continua. No primeiro dia que Eu já sabia. Com uma semana eu dei a pressão. Tá vendo? Peraí, onde está agora? 16 anos depois, olha onde está agora. Olha isso. Secado por mim, vai. No primeiro dia que a gente estava no avião, ele falou assim, me dá teu telefone. Não, me dá teu e-mail que a gente vai conversar. Eu falei, pega meu telefone. Ele, não vou pegar não, dá só teu e-mail e eu vou casar com você. Aí eu disse, mas tu nem me conhece, eu vou casar contigo. Dito e feito, Márcia, 1 mês e meio depois eu estava casada. Meu Deus, gente. Casada assim, vivia numa união estável, né? Sim, já, claro. É estável. Casada, amor. Casada. Era companheira já, gente, ali, mulher. Aquiles. Ui, olha eu. Não tem problema, Aquiles. Coração coreano pra você. Pois foi. E aí, ele já vendo a minha agonia, aí ele disse assim... E ele foi um parceirão, Foi. né? Ele sabe o que ele fez? Ele me pegou, ele disse assim... Eu falando, ai, meu dia tá acabando e eu preciso passar em alguma coisa e tal. Aí ele, vem pra cá, pra Boa Vista. Aí eu disse, vou nada, não vou não. Isso a gente só, ele vinha, eu ia e vinha. Aí ele disse assim, não, eu falei, eu vou, com uma condição. Tu vai me sustentar até eu ser aprovada no concurso. Eu devia ter dito casar. essa. Eu não falei. Aí eu disse, com uma condição. Ele, qual é? Eu disse, arranja um emprego pra mim. Aí ele arranjou. Aí ele arranjou um emprego para mim no escritório. Mais uma vez, um homem que sabe o que quer. Continua. Arranjou. Do dia para a noite, esse emprego surgiu. Ele arranjou um emprego para mim no escritório e para eu dar aula numa faculdade. Falou com um amigo dele, que era coordenador do curso de Direito. Queria. Tudo. Dar aula na Eu falei, faculdade. agora que eu vou me embora. Aí saí de Manaus. Eu vou me embora, eu vou ver Aquiles, Lúcia, já está em tempo de a gente se casar. Continua. Cheguei lá, fomos morar juntos, comecei a trabalhar. Muito mais do que trabalhava na iniciativa pública. Aí comecei a trabalhar os 3 expedientes, eu ia de manhã, de tarde, de noite. E aí começou a corrida dos ratos, né? Que é para passar, eu e ele estudando juntos. Nem adianta. Estudando juntos. Vai me mostrando o tempo, não adianta. Continua. Estudando juntos, muito, 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 muito. E ele abriu mão do carro comissionado dele e eu dando aula. E aí começou a faltar o básico dentro de casa, Márcia. Amiga, um negócio assim absurdo. Porra, Rô, que loucura. Porque, primeiro que a família não queria, você abandonou tudo e tal, você é doida. Mas, menina, eu abandonei porque eu tô estudando, galera. Peraí. Mas todo mundo foi contra. Peraí, ele largou o emprego, o carro comissionado, ele largou o emprego. Largou o emprego com o carro comissionado, aí ele tinha uma função e ele ficou só como oficial de diligência, tipo oficial de justiça, só que do Ministério Público. Entendeu? Tipo, sim, aí cai 50% do total, do assim, teu ganhava muito pouquinho. Assim. E eu estava como professora que paga muito pouco. Muito pouco. E começou, e a gente fazendo, eram 2 fazendo prova, eram 2 viajando, era 2 aluguel, pagando inscrição, que tudo. também não é barata. E começou a faltar muita coisa, assim, de não ter... Ainda era só vocês 2. Só nós 2. Não ter o básico, né? E eu comecei a reprovar. Chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais. Aí ele falou assim, eu falei, passa, porque eu não vou passar. Eu não passo em nada. Nossa Senhora.
Eu não Para uma passo... pessoa que saiu da aprovação da Defensoria Pública, quase entrando para virar defensora, e ter um salário ali, o salário da defensoria era o quê? Uns 20? Uns 20 mil Sim, reais? na época. 20 de entrada, viu? Depois vai para 30, 35, dependendo de onde você está atuando, da dificuldade Sim. e tudo mais. E sair quase da porta de entrada para... E já era, né? Eu ganhava um Quanto salário era bom o como salário de tenente. vocês dois juntos nesse momento de dificuldade? 3 mil Os dois juntos? juntos. Para pagar aluguel, comida e tudo. E E ainda viagem. custear as viagens e... E eu ainda mandava dinheiro para minha mãe. Porque meu pai não sabia de nada disso. Porque eu não podia falar. Por quê? Porque foi orgulho meu, né, também. Porque eu não queria dizer para ele o que eu estava passando, porque eu sei que eu ia ouvir. Porque quando tu saiu da FAB, ele disse, não faz isso, que é Isso. loucura. Então, não, foi tudo muito em off. Por isso, acho que... E casal que sofre junto, a gente rói do osso junto, então se fortalece, né? E foi uma escolha minha, eu me coloquei naquela situação. Não podia estar, eu dizia, eu vou voltar. Não, né? não tem volta, não, Não tinha tem volta. Não tem volta. Eu falei, eu vou ter que Tu vai resolver voltar aqui. para voltar fracassada? Sem a vitória que tu tinha? Era exatamente isso que eu pensava. Era melhor ficar no pão e na água mesmo. Era isso, exatamente isso. Eu sabia que se eu fosse, eu teria acolhimento. Mas Sim. eu sabia que também que eu ia ouvir muito, porque me coloquei naquela situação. E aí comecei a estudar desesperadamente. Não passava, não passava. Até que veio a Defensoria Pública, estava só defensor. E não passava. Para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro focava todos defensoria. os estados do Brasil. Isso. Chegava a fazer um aqui, um delegado aqui, outro acolá, mas não focava. Era defensoria o meu foco. E aí veio do concurso de defensor do Amazonas de novo. Eu passei de novo. Na prova objetiva, eu falei, agora a discursiva é minha. Aí quando veio, eu fiquei por 1/100. 5,99 na prova discursiva. Não dava para recorrer? Recorri, não me deram. Para passar era 6, né? Então, eu fiquei com 5,99. Que lição de isso. verdade, Que lição é 5,99. essa? O que a Rosiane tinha que aprender com esse 5,99 depois do aperreio todo que passou? Tu sabe? Tu sabe hoje o que era? Sim, testemunho. O meu testemunho. Era vir aqui hoje, não deixa que eu pergunto, dizer. Tu sabe o que é eu sair de concurso da FAB ganhando quanto? 6 mil. 6 mil. Para ir para Boa Vista ganhando 1.000. Junto com o amor da minha vida, ganhando outros 1.500, 1.500, 1.500. E quase ser aprovada de novo no curso da defensoria por 1/100. Testemunho. É testemunho. Eu tinha que... Passar por isso para hoje falar para os meninos Exato. que estão estudando e que tu está dando aula. Exato. Sempre foi tudo muito fácil para você, professora. A senhora é juíza hoje. Desse Continua, jeito. 5,99. Aí eu falei, nesse dia o meu chão se abriu, assim, eu lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei no chão, eu sempre tive muita fé, minha amiga, sempre. Deus é tudo. Então, eu me ajoelhei no chão nesse dia, e no final de semana anterior, a gente tinha ficado sem dinheiro para pagar a conta de energia, vieram cortar nossa luz, a gente tinha passado o final de semana inteiro no calor, eu estava estudando deitada na cerâmica, aí eu falei, cara, isso não é vida. Porra, agora eu entendo porque que ela tem uma frase lá que ela coloca lá no perfil dela, que a gente vai já dizer quais são os perfis e tudo. Vencemos, né, Aquiles? Não tem uma coisa assim que tu falou? Alguma coisa que eu vi lá, que eu vivo te stalkeando. Vencemos, né? Porque, meu Deus do céu, continua. Eu fico toda arrepiada, cara. Sim. E aí eu falei, meu Deus, isso não é digno. Aí eu estudando... desesperadamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu dizia, jogada na cerâmica, sem luz em casa. Eu falei, meu Deus, não tenho dinheiro. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, não tenho dinheiro para pagar. E nós não temos. Eles, calma, a gente paga esse mês, no outro mês a gente não. E assim, a gente escolhia as contas para pagar. Olha o nível. Botava na caixinha. E escolhia. E sorteava. E aí, quando veio o resultado do concurso, eu falei, meu Deus, eu me ajoelhei no chão, comecei a chorar. Ele olhava para mim, porque o homem, ele quer resolver, né? Aí ele... objetivo, né? Começou a pegar ação da advocacia, começou a tentar mais do que se virava. Ele também é advogado. Isso. E aí eu falei assim, amor, tu tem que passar. Tu tem que passar, porque eu não vou passar mais, eu não consigo passar em nada. É incrível. Parece que travou. Aí ele disse, calma, o que a gente pode fazer agora? Eu falei, ou eu vou judicializar isso, eu vou entrar na justiça contra esse recurso que foi improvido, ou eu vou deixar isso de mão. Ele deixa isso de mão. Esqueça vai perder isso. tempo. Esqueça isso. O foco não era esse. Exatamente. Vamos recomeçar. E aí que nem Fênix, ressurgindo das cinzas. Mais um coração coreano para Aquiles. Depois tu faz o recorte e manda para ele. Continua. Aí recomecei. Eu falei assim, mas agora esqueça concurso da Defensoria Pública,
porque saiu o TJ Amazonas para cargo de oficial de justiça e analista. Eu falei, agora eu vou estudar para concursos meio, vamos dizer assim, concurso escada, para eu poder ter uma renda e voltar a estudar para outros concursos, porque agora eu não tenho condições, a gente não tem, tá faltando básico, né? Vamos estudar. E aí comecei a estudar com foco só para oficial de justiça e analista. Quem pode o mais, pode o menos. Eu estava preparada para o super concurso, digamos assim. Mas na minha cabeça eu já não estava. Então, assim, eu não estava preparada São outras para nada. matérias, né? Porque na minha cabeça eu não passava em nada. Eu estava com uma baixa autoestima terrível. Então, assim, era... E aí comecei a estudar. Aí passamos, eu e ele, passamos juntos para oficial de justiça do e para TJ. analista. Do TJ Os dois Amazonas. vieram de Boa Vista para cá, para Amazonas. Foi. Para quanto foi o salário? Meu Deus, estou preocupada com o salário de vocês, gente. Na Agora mais época, não, né? Na Quanto época foi para quase 7 mil. Os dois ficaram Os dois. ricos. Ricos. Essa é a definição de riqueza, viu, minha gente? Ricos. Eles saíram de luz cortada de R$ 1.500 por mês para 3.500 cada um. Ricos. Ricos. E aí, não, 7 mil cada um. Ah, 7 mil cada um. 14 mil os dois. 14 mil. Ai, Deus, chega, eu fiquei até aliviada agora, que eu tava numa angústia com essa tua história. Meu Deus. Não, e aí, mas ele foi... Quantos anos tu tinha nessa época aí? Eu tava com 31. 31 anos tu passou no concurso de meio. De 7 meio. mil cada um. Isso. Depois de ficar quanto tempo roendo o osso em Boa Vista? Em Boa Vista, nós ficamos... Roendo o osso, aquele osso mesmo. Da conta de luz, sem a conta de luz, sem pagar a luz. 3 anos. Bom. Roendo osso, 3 anos. Aí o menino chega. Professora, eu não passei ainda. Tenta 2 anos de estudo. Professora, eu não passei ainda. Professora, eu vou desistir, eu não vou passar. Olha jeito. aí, olha o caminho, o caminho. Desse jeito. E aí? Ele passou para agente técnico também no Ministério Público, eu não passei. E agente técnico nomeou primeiro, que é oficial de justiça analista. Então a gente veio embora para Manaus primeiro, porque ele foi nomeado. Depois eu fui nomeada. Com a expectativa de, a essa altura do campeonato, já era obrigatório. Se ninguém nomeasse, não, vocês tinha podiam... que nomear até porque a gente estava dentro das vagas. Ok. Então eu passei junto com ele, nós passamos juntos, ele em 7º, eu em 6º. Para oficial de justiça analista, a gente passou um pouquinho mais distante, mas passamos, era em 70. E ele passou super bem classificado para agente técnico, que era tipo analista do Ministério Público, e nomeou rapidamente. Graças a Deus. E aí veio o concurso da magistratura. E aí ele falou, amor, faz. Eu disse, não vamos fazer nada. Tu tinha 31? Isso. Não, não tinha 31, não. Eu tinha 30. 30 anos, 30, ok. desculpa. Não foi um erro grave, não. Vou deixar passar. Tá. Tinha 30. E aí surgiu o concurso, ele, amor, faz. Eu falei, vou fazer não, mano, não tô passando em nada. Passei agora para oficial de justiça analista, a foca é totalmente diferente. Aí ele faz, vai lá, faz. Eu peguei e fui fazer. Quando saiu a nota, aí eu olhei a prova objetiva, tinha sido um notaço. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu não O que está acontecendo que eu fui aprovada? Não sabe dizer? Ela não sabia dizer por que ela tinha sido aprovada. Estudando lá na cerâmica, sem luz, lá em Boa Vista, estudando desde não sei quanto tempo para defensor e tudo, porque os assuntos são similares. O concurso de defensor público e o concurso de magistrada, o assunto é muito igual. Claro que tem outro foco com a prova subjetiva, mas o assunto é muito parecido. Por que eu tirei um notão? Porque destravou, nego, alguma coisa lá atrás, gente. Exatamente. O que foi que destravou, Jesus? A forma de estudar, mudou tudo. Quando eu mudei a forma de estudar. Foi aí que eu comecei a passar. Eu disse que nesse ano... Que forma era essa? Tu estudava achando que não ia passar e depois tu começou a estudar acreditando que tu ia passar? Também. Foi isso? Não. A minha virada aconteceu, foi no concurso de oficial de justiça e analista. Foi quando eu comecei a traçar uma outra estratégia. Foi que aí que eu fui aprovada, eu levei... E eu comecei a ver que se eu fizesse a mesma tática, usasse a mesma estratégia, ia dar certo. E aí eu comecei a mudar a técnica. Que estratégia foi essa? Eu comecei a pegar, que eu falo para os meus alunos hoje isso, vocês não têm ideia do que é você conhecer o inimigo, você conhecer o seu inimigo. É o edital. Exato. Tu tem que conhecer o edital de cabo a rabo, inclusive nos recursos. Tudo. Quem domina o edital, quem lê o edital, domina o concurso. Exatamente. E aí eu comecei a pegar os editais, peguei o edital do concurso, qual é o edital, qual é a prova, qual é a minha banca examinadora que vai fazer a prova. Saber quem é a banca examinadora. Isso. Aí, FGV. Peguei FGV, destrinchei FGV. Peguei primeiro 5 últimas provas que ela fez, de tudo concurso meio, oficial de justiça, analista, e
anotei item por item. Hoje você compra na internet, mas por mais que você compre, quando você faz, a sua visão é completamente diferente de edital. Eu peguei as provas, 5 últimas provas, comecei. Direito constitucional, o que é que cai em direito constitucional? Controle de constitucionalidade, leis e garantias fundamentais, mas o que é que cai? Sempre isso. É letra da lei? É jurisprudência? Se é doutrina, se é entendimento jurisprudencial. Isso. Em cada assunto, eu saía marcando e fazendo uma estatística. Dá trabalho, eu passava em torno de 2 semanas só fazendo isso. Português, o que caía? O que era mais cobrado? Era gramática, era interpretação? Se era gramática, era Literatura, concordância. não sei o quê. Isso. Então, tudo eu comecei a entender. Eu parei para analisar o inimigo. Eu parei para conhecer essa banca. Falei, eu preciso conhecer, eu preciso falar a linguagem dela. Foi quando veio a aprovação. Depois de tudo isso, foi quando eu falei, é essa a estratégia. Uhum. Aí eu comecei, passei para o oficial de justiça, passei para analista, aí veio a magistratura da Magistrado do Amazonas, aí veio o procurador do município do Ceará. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu já estava lá no Ceará, eu já estava aqui fazendo prova de sentença. Então, foram coisas que... Aí vieram outros concursos, outras... E você escolhia pela banca? Escolhia. Por exemplo, não sei, hoje ainda tem Sebrasp ou CESP-UNB? CESP e Sebrasp. Vamos dizer CESP-UNB. CESP era aquela prova que uma errada anulava uma certa. Isso. Não sei se hoje ainda é assim. Ela, de vez em quando ela faz. E também parece que é muito jurisprudencial, CESP-UNB. E FGV, vou dar um exemplo, é mais letra da lei, tu tem que saber, mais ou menos. É uma prova hoje está equilibrada. É. Tem concurseiro que se especializa, eu só faço o FGV. Sim, eu tenho uma amiga que só fez na época Sebrasp, CESP e Sebrasp. E eu fazia FGV e FCC, eu não gostava do CESP. Fundação Carlos Chagas. Isso. Então, mas eu fazia. Mas ficar boa mesmo foram nessas 2 bancas. Uhum. E aí veio a magistratura, passei, comecei a passar, veio a prova de sentença, que são 6 fases da magistratura. Aí veio a prova de sentença, prova discursiva, passei. Veio a prova de sentença, fiquei por 0,01 de novo, fiquei com 5,99. 1 centésimo de novo? De novo na prova de sentença. Que número é esse? Falei, tem que não botar, pode. tem que ter outro filho Tem e alguma botar, coisa vem cá, errada. 0,01, porque não é possível. Eu falei, não pode, tem alguma coisa errada. Desculpa, não foi na sentença, foi na discursiva. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Não é possível. Aí o Aquile, deixa que eu faço recurso. Aí recorreu, proveram, ainda proveram, aumentaram a minha nota. Ah, tá. Beleza. Aí aumentaram a nota, aí fui fazer prova de sentença, aí fui passando. Aí na prova oral, passei na oral, segundo lugar. Aí depois foi prova de títulos, e assim foi. Investigação da vida pregressa. Nessa prova do TJ que tu fez, foi a prova que você foi aprovada? Fui, para juiz. Foi a primeira prova que você fez para juíza? Sim. Para magistratura, foi aprovada. Então, é algo que eu digo assim para você, o alinhamento. Deus, não fui eu que escolhi. Não foi. Se você disser para mim que eu me via como juiz, eu nunca me vi. Quantos concursos para a defensoria você fez? Defensoria, acho que uns 28. Você fez 28 concursos para a defensoria pública porque tu achava que era esse que tu tinha que ser, que tu tinha que ser defensor. E várias vezes, tipo 2 vezes no estado só, porque ele abriu num curto intervalo de tempo. E aí fez um concurso para a magistratura e foi aprovado. Foi. Esse era o caminho. Era de Deus, era ele. Ele queria que eu estivesse aqui. E se tu tiver que dar, não sei, 5 lições, o que você aprendeu com relação ao concurso em 5 lições? Da menos importante para mais importante. Primeira coisa de tudo, se tu tivesse que dizer hoje para um concurseiro, atenção para o recorte, tá, gente? Vai ser aqui o recorte. Para o concurseiro, primeira lição. Decisão. Ele precisa decidir. Mas e quando ele não sabe, Ru? Porque tu achava que era defensoria. Mas eu estava em movimento. Eu não posso. Eu tenho que decidir algo. Movimento é vida. Movimento é vida. Já diz Brad Pitt em Guerra Mundial Z. Movimento é vida. Tem que se colocar em movimento. Por quê? Você não vai ver todo o caminho. A gente não vê o caminho todo. A gente só enxerga igual o farol do carro, até 5 metros. Degrau da escada, se a gente fizer uma analogia também. Você não vê todo o final dela, você vê o começo. Você vai vendo degrau por degrau, o que é que a vida vai desenhando. Você vai errando. Mas você acha que eu passei para juíza porque eu estudei para a defensoria? Sim. Porque eu fiz uma boa base de estudos. Não tinha passado.
Então, na realidade, era uma preparação, mas eu me coloquei em movimento. Então, a decisão não é pelo concurso, é decidir não ficar parado, decidir continuar estudando. Não, eu vejo que decida um concurso, porque é importante você ter um foco. É importante você saber o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, né? Não sabe onde quer chegar. Nenhum caminho. Não. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Isso. Para quem não sabe onde ir, nenhum vento é favorável. Exato. Então é importante a gente saber o que quer. Então, naquele momento, era defensoria. Eu tinha um foco e eu recomendo isso nos meus alunos. Para quem me segue, eu falo: escolha um concurso, escolha aquilo que faz sentido para você. Naquele momento, naquela hora. Nem que isso mude depois, mas esse momento é o meu momento, isso aqui faz sentido para mim. Exato. É o seu porquê. Escolha o seu porquê. Não adianta, você não vai sentar aqui, minha amiga, para sentar para fazer uma conversa aqui, se não fizer sentido para você. Ninguém mantém uma rotina de estudo, ninguém mantém uma academia, se não tiver um porquê muito forte. Tem até um livro, né? Comece pelo porquê. Simon Sinek. Isso. Coloque aqui, por favor, produção, anote aí. Simon Sinek. Excelente. Comece pelo porquê. A gente vai colocar o link aí, por favor. Júlia, contigo, os links me pede depois, tá? Ele é de extrema importância, porque você, quando sabe o seu porquê, inclusive até a neurociência fala, se você não tiver um motivo para a ação, a gente pensa: isso é muito vago você falar isso. Não, não é. Porque o nosso cérebro, ele é unifocal. O nosso cérebro não é multifocal. Atenção, mulheres, nós não somos multifocais. Porque a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas na realidade a gente está desfocando automático. isso. O nosso cérebro, ele só funciona para fazer uma coisa só, por cada tempo delimitado. Na hora que você atira para tudo quanto é lado, faz várias coisas ao mesmo tempo, você não está fazendo nada com perfeição. Porque o nosso cérebro humano é assim. Não adianta. Então, quando você tem um foco, eu quero ir, seja o que for na sua vida, você precisa ter essa razão para que esse motivo, para as tuas conexões neurais, para que tudo que você vai fazer, o teu cérebro trabalhe a favor disso, porque você vê o sentido naquilo. Tem até o livro do Viktor Frankl, a gente adora a leitura, né? Então, o livro do Viktor Frankl, ele fala muito sobre isso, que é Em Busca de Sentido. Ele fala justamente isso, que quando você entende o porquê você está passando por aquilo, que é de um médico psiquiatra que está no campo de concentração nazista. Eu já estou anotando, e ele já vou comprar. Ele entende por que ele está ali. Está fazendo todo sentido para ele. Quando está todo mundo sofrendo, ele entende por que ele está ali. O Nelson Mandela ficou 30 anos preso. 30. Sim. Na África do Sul, numa África do Sul segregada. Ele saiu de lá e ele dizia: eles podem ter o meu corpo, mas eles não têm a minha mente. Isso é, inclusive, um princípio estoico. Sim. Estoicismo são os filósofos da Grécia Antiga que viviam uma vida, eles se colocavam no desconforto para poder viver uma vida com sentido, com significado, e que era uma vida que fazia sentido para eles, né? E os estoicos eram assim. E eles diziam: Zenão, que era um dos grandes estoicos da Grécia Antiga, ele foi escravo, foi preso, e ele dizia: eles podem ter o meu corpo, mas eles não vão ter a minha mente. Porque a mente da gente, ninguém consegue dominar a tua mente, Exatamente. né? Exatamente. E esse livro é o exemplo disso, a história dele, do Viktor Frankl. Então, é importante quando a gente define... Ter a decisão. Ter a decisão. Decidiu, é tanto que quando eu olhava para aquela minha cadeira, eu dizia assim: eu só saio daqui aprovada. Nem que isso leve anos. Nem que isso leve 70 anos. Mas... Está me dando tempo, não tem porquê isso, gente. Mas eu vou sair daqui aprovada. Então, eu decidi, seja o que for, eu sabia que ia passar por um momento de dor, mas eu ia passar. Algo dentro de mim dizia que ia. Não era se, era quando. Quando? Se eu for... Não, isso nem cogitava, tu nem passava pela cabeça. Não. Então, a decisão e o caminho, ficar lá, não desistir. Sim. E como é que faz, gente, para não desistir? Quando faz sentido. Quando você toma a decisão... Quando faz muito sentido. Sentido. A dor da desistência, Márcia, doía mais. Quando eu olhava assim para trás, quer dizer, eu vou desistir. Mas se eu desistir, dói mais do que eu continuar. Então eu precisava continuar. Não cabia desistência. Eu desisti num dia. Ai, estou muito cansada, isso não é para mim. Tu não desistia, tu só descansava. Isso, aí eu dormia. Quando eu dormia, meu cérebro oxigenava. E no outro dia eu estava lá de novo. Porque eu sabia que existia um propósito. Eu sabia que tinha algo maior do que eu e eu não sei nem te explicar o porquê. Não é passar pelo teu pai, pela tua mãe, tu tem que achar alguma coisa dentro de ti. Exato. É um motivo dentro de você, é o seu motivo, é o seu porquê.
Porque se tu vai fazer pelo marido, se tu vai fazer... Assim, fazer pelo marido é fazer pela estrutura. Pô, nós estamos aqui os dois ralando, eu não posso decepcionar isso que a gente construiu. É é o processo, não é bem a pessoa. Porque quando tu coloca um motivo dentro de ti por causa da pessoa, e ela também pode até ser, no caso, um filho, uma mãe, um pai, tudo, que te representou na vida ali a tua construção de vitória, né? Mas dentro de você é por mim. Por mim, porque ninguém te tira de ti. Exato. Ninguém te toma de ti. Então você decide por você. E quando você faz isso, tudo que vai acontecendo vai transcendendo. E transcende mesmo. Transcende porque vai reverberar em tudo. Nos teus amigos, na tua família, o exemplo que você vai dar. Então, hoje, quando eu passei no concurso, foi na oral, que eu falei, na hora que saiu o resultado Quanto do tu tirou na prova concurso. oral? Tu tinha sido reprovada em 2 provas subjetivas por 1/10, Isso. 5,99. Na prova oral, eu arrebentei. Foi a minha diferença pro primeiro lugar foi de 2/10. Só faltava ser de 1/100, cara. 1/10. Não, foram 2/10. 2/10? Ah, tá. Foi diferente, né? Bem Foram diferente. 2/10. Quanto, Rô? 8,9 na oral. E ele ficou um pouquinho a mais, 9,1. Então essa foi a nossa diferença, do primeiro pro segundo. Porra, tu tirar 8,9 de uma prova oral. O que é a prova oral? Para quem está aqui acompanhando o DEP, deixa que eu pergunto e não sabe entender bem o que é esse negócio da prova oral em concurso, super concurso, que é o concurso da magistratura. Tu está na frente de uma banca examinadora. E nessa banca examinadora, não sei se ainda é assim, mas estão lá juízes... Desembargadores. Desembargadores. O que é o desembargador? É a segunda instância de um tribunal de justiça. Que é o desembargador que vai avaliar o juiz, né? E ele vai te fazer pergunta. E ele vai te fazer pergunta capciosa. Ele vai ser hostil contigo. Ele vai, não sei se foi assim a tua banca, mas já vi. Sim. Ele vai ser hostil contigo. Tem uma informação, uma história que foi contada numa das salas de concurso, que eu também já pensei em fazer concurso para esse super concurso da área jurídica, né? Antes de eu decidir mesmo que minha vida é ser comunicadora. E ele conta assim que o desembargador virou para a candidata e falou: se você fosse juíza, o que você decidiria nesse caso? Ele descreveu o caso. Ela narrou a sentença. E a decisão, inclusive, com embasamento legal. Né? Não foi só de acordo com o artigo tal. Ela tinha estudado tanto. Estava bem nervosa, é óbvio. Não tem como você não ficar nervosa. Sim. Ou nervoso. Mas ela argumentou, acertou a tipificação e tudo. E aí ele disse: você está errada. Eu vou lhe dar mais uma chance para você acertar. Cara, a resposta dela foi surpreendente. Ela olhou para ele e falou: eu estou errada? Eu sou uma juíza. É o meu livre convencimento. É assim que eu vou decidir. Arrasou. Porra, ele falou, é juíza, cara. Quando você está numa banca dessa, você tem que se posicionar como magistrado. Você já foi aprovado, ali é a tua decisão. Sim. Então, o desembargador quis colocá-la numa enrascada. Sim, ela tinha respondido certo. Só que ele virou para ela e falou: você errou, eu quero que você tenha mais uma chance para poder acertar. Não, eu não errei. Esse é o meu livre convencimento. Eu sou juíza, quem decide sou eu. Ainda tem um adendo. A parte que, se quiser, recorra. Acabou. O cara olhou para o lado, deu um risinho, e ela foi aprovada com uma das notas mais altas. Então, é a segurança de quem tinha estudado, é a segurança de quem estava respondendo. Sim. E, principalmente, não se faça de vítima. Você é o autor da sua vida. Mais uma dica. Decisão, não desistir. Resiliência, eu acho que é muito... Tem que ter. Se você não está pronto para perder, você não vai estar pronto para ganhar. Você precisa estar pronto para perder. Porque se você não tem como, não tem como. Você vai perder, cara. Vai. Aliás, tu não perde, tu aprende. Isso. Ou tu ganha, ou tu aprende. Tu nunca perde. Tem que estar pronto. Tá pronto para perder. Porque são tentativas. Ah, passou de primeira? Raro. É raro. É um caso, nem sei em quantos. É muito raro. Isso em tudo, né, minha amiga? Tudo. Você tem que estar pronto para perder. E se você estiver pronto para perder, diz assim, independentemente se houver muita perda, eu vou me reerguer, eu vou continuar e vai se reerguer. Que é assim que a vida funciona. Falou a pessoa que
Foi reprovado em 2 concursos por causa de 1/10. Em Um todos eles. centésimo. Centésimo. 1/100. Não era Sim. 1/10, era 1/100. Tecnicamente, mais 2 dicas técnicas. Por exemplo, você falou aqui tem que conhecer o inimigo. Sim. Parar de achar que tem que estudar 8 horas por dia. Parar de olhar o tempo como inimigo e sim como aliado. É usar o tempo de maneira estratégica. É ver, conhecer quem é a banca examinadora do seu concurso. Conheceu a banca, focou o foco não é o cargo, o foco é a banca. Você pegar a banca, quer fazer concurso para juiz, pega a banca. A banca qual é? É CESP e Sebrasp. Pega as provas que o CESP e Sebrasp fez de juiz, pegou 5 últimas. Faz a estatística, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Anotou? Beleza. Começa a estudar por aí. Só que as questões que você vai resolver é de toda a banca CESP e Sebrasp, não é só das questões de juiz. Porque o banco de dados do CESP, Sebrasp, da FGV, da FCC é um banco esgotável. Se esgota. Então as questões se repetem. Eu fiz isso na minha prova da OAB. De 80 questões, eu acho que eu acertei 75. Porque você conseguiu. Eu fiz todas as provas. Você fez a leitura. Você fez a leitura da banca. É. E ele muda só as ordens das questões. Isso. E eu tive um professor no segundo grau que ele dizia assim: a prova de múltipla escolha é a prova mais fácil que tem. É a prova mais fácil. É. Você está vendo a resposta. É verdade. A resposta está ali diante dos seus olhos. É verdade. É diferente de você fazer uma prova discursiva que estão 5 questões e tu tem que se rebolar ali para poder tirar da tua cabeça a construção daquela resposta. Mas até a discursiva, se você fizer o mesmo trabalho, você vai ver que as questões se repetem. No sentido de que é o mesmo estilo. Ele vai cobrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que está sendo reiterada ou que está muito no auge. Então, é algo que se repete. Mas, para isso, você precisa parar e observar o poder do agora, né? Eckhart Tolle, adoro. Então, ele diz assim, para olhar para o teu presente. Também é um livro, tá, minha gente? O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Eckarttole. Isso. Acho que é isso, o poder do agora. E ele fala, foque no seu presente, porque o futuro é uma projeção, né? Ela não existe. Só que quando você começa a entender o teu presente, o que, é que eu tenho que fazer aqui bem feito, para que isso aqui dê certo. Só que estudar, ele tem que ser de forma profissional. É uma profissão. Isso. Concurseiro é uma profissão. Mas eu não estou dizendo que tem que deixar a sua profissão para estudar. É o comprometimento. É você fazer daquilo uma estratégia de estudos. Não é uma brincadeira. Aquilo não é eu vou sentar para estudar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É com técnica. Pega a banca, esmiuça a banca, recorre. Se você acha que você acertou, mas passou, recorra. Vou contar uma história. 2 irmãos, amigos meus. Soube disso. Se não for, por favor, entre em contato comigo e me conte a verdade. Mas o que eu soube foi. Os 2 estudaram para a prova da magistratura e tenho a impressão que foi a mesma prova que você fez. Nós somos egressos de 2002, de faculdade, né? E aí os 2 fizeram. Um passou com 7,8 a prova discursiva. O outro foi reprovado e ficou com 6,9. Ele recorreu para anular uma questão. A questão foi anulada, e quando a questão é anulada, quem passou e acertou a bendita da questão anulada tem a nota diminuída. Ele passou o irmão, assumiu o concurso, o irmão não foi aprovado. Porque o irmão não recorreu à questão que estava errada. Então, se a questão está errada e alguém vai recorrer, vai anular aquela questão, vai ser anulado para todo mundo, para quem errou e para quem acertou. Isso. Então, atenção com isso. Eu estou falando de prova discursiva. Eu não estou falando de prova objetiva porque parece que a nota de corte vai ser proporcional. Mas a prova discursiva, ela vai anular quem acertou também e vai diminuir a nota. Então, recorra junto. Tenha a inteligência do edital. Tenha a inteligência do edital. Regra de ouro. Se tu tivesse... Tá passando um menino desesperado na tua frente, assim, eu sou concurseiro, me diga uma coisa, uma única, que vai virar a chave daquele concurseiro. Já estou encerrando, tá? Não levanta mais para mostrar tempo, não. Porque depois eu quero que a gente com ela para a gente falar de neurociência. Eu não quero nem saber onde ela vai estar semana que vem. Uma única coisa, para poder dizer para os meninos que estão assistindo agora, para quem está querendo entrar no concurso agora, o que você diria disso tudo que você aprendeu? Não vale, não desista.
Não vale Não, não. resiliência, não vale estudar banca, porque a gente já falou disso. Eu diria para ele está estudando, né? Ele já está estudando. Já está estudando. Já porque aqui está todo mundo em movimento, que assiste o DEP Sim. e também acompanha a rede MLC. Ninguém está dormindo, não. No Eu diria para ele que ele precisa de 2 coisas. Primeiro, exercer a fé dele, porque sem fé ele não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé ele não vai em nada. Uma pessoa sem fé, ela não faz nada nessa vida. Nada. E ele precisa continuar. Ele precisa continuar o movimento. Não é mais o se, é quando. Isso. Você, Ele precisa não é internalizar. se eu passar, é quando eu passar. Ele precisa internalizar isso. Precisa se ver lá. Independentemente se ele tem 1 hora, 2 horas, é nesse tempo que ele vai ter, que vai dar certo. Eu tinha 2 horas, Márcia. Eu tinha 2 horas. Chegou um momento da minha vida que eu só tinha 2 horas para estudar. E foram 2 horas. Eu falei, o meu milagre vai acontecer aqui. Eu falei isso pro meu marido muito forte. O meu milagre vai acontecer nessas 2 horas. Ele, eu acredito. E aconteceu. Aquiles acredita, meu filho. Acredito. Aquiles é a prova da crença. Cega na mulher. Viu a mulher no avião, se apaixonou, vou levar ela para minha casa. Ou ela vai por bem ou ela vai por mal. Nem que eu tenha que sequestrar. Arrumou um emprego para ela lá em Boa Vista, ela não sabia nem o que era, se era de verdade esse emprego. Chegou lá, estava empregada. Fé, né? Vão cortar a nossa luz, mas o que importa é que a gente se ama. Foi assim, não foi? Foi. Minha filha, o amor resolve tudo. O amor não enche barriga. O amor, falando muito francamente, o amor não enche barriga. O amor, ele não te dá dinheiro. Mas com o amor, passar por tudo isso fica mais suave, fica mais leve. É igual a passagem bíblica que diz: se pega teu jugo, Jesus disse isso, pega teu jugo, porque comigo o teu jugo é mais leve. Não tem uma passagem bíblica que é assim? A Rô é religiosa, conhece de cabo a rabo também, inclusive todos da Bíblia, ao Corão, tudo. E aí, por que é mais leve? Porque com Cristo tudo é mais leve. É diferente do que estar aqui, meu Deus, tem que carregar esse copo de água até ali o final daquela mesa e falar, nossa, que bom, eu vou carregar esse copo de água até o fim daquela mesa e vou poder beber essa água depois. Então, o amor, ele faz isso. Mas tu tem que saber escolher o teu amor. Não se engane. Amor mesmo, não é amor. Me castigou, viu? Me fez esperar 4 anos. Mas eu esperaria 10. Olha aí, tá 16 anos. Podia ter vivido mais juntos, se chambregando desde o início. O tempo é relativo. Vai, Einstein. Tá ótimo. Cara, a gente tinha um roteiro. É verdade. Né? Ele esfregou o papel do roteiro ali na minha cara várias vezes para me lembrar de voltar para o roteiro e eu só de intriga não voltei. Obrigada, Rô, por ter vindo aqui. Eu queria muito que tu viesse de novo para a gente falar de neurociência. Vamos. Quando? Olha a encrenca, né? Quando? Sexta-feira, para mim, é um dos melhores dias. Eu consigo sexta. Segunda-feira, a gente está gravando hoje aqui. Que dia é hoje? Não, do mês. Hoje é dia 6, 7. Estamos gravando no dia 7 de junho. Não sei quando é que vai para o ar, mas isso aqui é um assunto atemporal. Dia 10 de junho é aniversário dela. Estou avisando para todo mundo. Por favor, mandem parabéns no Instagram dela, tá? Coloca aqui embaixo. Mesmo que você esteja assistindo isso em outubro, mande parabéns para ela. Por favor. Obrigada. Amo, obrigada. Eu que agradeço. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui sempre à disposição, porque eu lhe admiro. Né? Admiro a sua história, admiro a mulher que você é. Nos conhecemos, nos conectamos. E nos conectamos hoje porque... Deu match na gente. Deu match, porque a gente enxerga no outro o que a gente tem dentro. Né? E isso na neurociência a gente chama de espelhamento. Então, quando a gente se conecta, é porque a gente se espelha no outro. Existe uma conexão realmente. Existe uma influência neural aí. É incrível. Então... Eu não entendo nada de neurociência, eu preciso botar aqui é como diz, né, meu pai, eu não faço cortesia com o chapéu dos outros, não vou mentir. Eu não entendo, eu sei alguma coisa de neurociência, eu não entendo nada. É por isso que eu quero conversar contigo sobre neurociência, quero um programa só para isso, para eu entender o assunto. Eu não vou estudar antes, porque eu quero que você pegue de surpresa. É extremamente científico. Não tem nada fictício. Tudo. Total. Então, pronto, a gente já vai deixar agendado. Por favor, tá, Lu?
Se vira. Não tem data, problema teu. Isso não é um problema meu, é um problema da produtora. Marca aí. Obrigada, Rô. Obrigada, Onde minha as amiga. pessoas te acham para poder ouvir as tuas palavras, de força para os concurseiros, de dicas para concurso? Onde é que a pessoa te encontra? Instagram, Prof. Rosiane do Vale, @ né? Prof. Rosiane do Vale. TikTok também, Prof. Rosiane do Vale. E YouTube. Então, E estou tu nas dá 3 aula hoje plataformas. onde? Hoje eu estou na Academia de Juízes, estou na ESMAN e estou no Sou Concurseiro. E aí, eventualmente, alguns Junto com o módulos Fábio. junto com o Fábio. Estou lá com ele. Fábio, ele é delegado ainda? Ele é delegado civil e ele fez o Sou Concurseiro e vou passar. Aquilo ali é a vida dele. Às vezes eu olho para o Fábio e falo assim, como que esse homem consegue ser delegado e ainda ficar online? Eu acho que vicia esse negócio de fazer, de dar aula para concurso, né? Eu A acho. pessoa fica doida, assim, gente. É porque Não vê vê, muito né? propósito. Você vê a transformação, você vê contribui no sonho do outro. Isso é Tu imagina, incrível. eu acho que a melhor coisa para quem dá aula para concurso é pegar a lista e falar, foi meu aluno, foi meu aluno, foi meu aluno, foi meu aluno. Nossa, show. É saber que você está contribuindo, fazendo a Tá sua ajudando parte. na Tá vida ajudando. dessas pessoas, né? Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Rosiane minha do amiga. Vale, muito obrigada. Um coração para você e para Aquiles, um mini coração. Obrigada, gente. Esse programa foi planejado para dar um suporte para você que estuda para concurso, foi planejado baseado aqui nos vários concursos que estão abertos. Neste dia que a gente está aqui gravando, tem 24 concursos nacionais abertos e aqui no Amazonas, 24 concursos abertos no Amazonas, em andamento, e 6 concursos nacionais. O FAM está aqui, o FAM é nacional, o FAM é internacional. Vou nem dizer que é nacional, é internacional, porque é um concurso que qualquer pessoa do estado pode passar, né? Do país pode passar. E eu quis fazer isso porque concurso é técnica, é edital, mas é muito mais a cabeça, o preparo emocional. Muito, 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 muito para viver o processo, para enfrentar o processo, para querer pagar o preço. Eu sei que você tem um sonho, mas eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço pelo seu sonho? Essa é a pergunta que eu faço para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui o Deixa que eu pergunto. O preço que você pagar, eu te garanto que vai valer a pena. Tu garante também? Com certeza. Vai valer a pena, Rô? Vai. Então pronto. Pague o sim. preço. Vai valer a pena. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Faz os questionamentos aqui embaixo ou então busca lá no @Prof. Rosiane do Vale, que você vai saber direitinho quem é essa mulher e como ela responde, como ela interage, como ela está lá o tempo todo. E são 2 programas que a gente tem que marcar com ela, neurociência e malhação, tá? Treino. Porque ela tá sacudindo essa mão dela cheia de calo aqui na minha frente e eu tinha uns que eu estava alimentando. Olha. E como eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, eu perdi todos os meus calos. Não sabe Tá como vendo? isso me dava orgulho. Eu tinha tanto calo, já estava com calo, eu mandava pro personal. Olha meu calo. Não tem mais nenhum, nem para remédio. Não tem problema Mas não. bora fazer esse calo Eu vou juntas. recuperar esse calo. Eu não quero mão macia, eu quero mão de pedreiro. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados aqui no Deixa que eu pergunto e acompanhem aqui todas as dicas na nossa descrição. Tchau!